É que nós somos filhos de Deus. E essa tradução livre, aquilo que Efésios nos diz aqui, numa tradução mais clássica, diz: e nos predestinou para filhos de adoção por Cristo Jesus, para si mesmo, aleluia. Então, amados, como Pai, que nos atrai diariamente para si, por mais que nossa carne, por mais que a nossa natureza humana, muitas vezes queira se distanciar de Deus, mas há uma força de atração poderosa, que Deus faz manifestar em Cristo Jesus, e que nos lembra em todo o tempo: você é meu filho, eu te amo, amado, eu te amo, meu filho, eu te amo, meu amado filho. Amém? E voltando então lá para Marcos, onde a gente vê aqui uma manifestação de atração poderosa, uma força vigorosa, vinda da parte de Deus, para levar algo até Jesus Cristo, provando então, amados, a insistência que Deus tem em nos atrair para Ele, a fim de que, findado um dia, início de uma noite, desafios do dia seguinte, nós possamos ir, dormir, deitar-nos, dormir, e ter a certeza de que amanhã o Senhor continuará nos atraindo para si, de sorte que, perto dEle, na presença dEle, nós teremos o seu milagre na nossa própria vida. Amém? O segredo é ir até o Pai. O segredo é ir até a presença onde o nosso Deus está. O perigo, amados, é permanecer distante, é deixar que algo nos separe, é permitir que um distanciamento, que talvez por causa desse distanciamento prolongado, algo da nossa vida tenha se paralisado. Então há um perigo terrível. E aqui nessa história nós podemos entender esse processo. A palavra de Deus diz em Marcos capítulo 2, verso 1: e alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo então se ajuntaram tanto as pessoas, que nem ainda nos lugares junto da porta eles cabiam. E Jesus lhes anunciava a palavra. Verso 3: e vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E aproximando-se, e não podendo se aproximar dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, lhes vendo a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Então, amados, essa é uma história real, de um homem que não se sabe se desde sempre, ou se no curso da vida ele perdeu as faculdades de movimento, a sua capacidade de locomoção, mas o fato é que este homem, já numa idade certa, uma idade avançada, ele se encontrava paralítico. E, amados, tudo leva a crer que este homem era tetraplégico, não podia se movimentar. Então, aproveitando, amados, esse princípio de que qualquer distanciamento do filho adotado por Deus, do Deus vivo, qualquer afastamento de um filho da casa de seu pai, ele poderá, esse distanciamento, nos levar, amados, levar a este filho a lugares perigosos, a lugares, amados, onde o dono da terra, o Senhor da terra, poderá ter algum tipo de influência, poderá nos colocar em alguma situação aflitiva, uma situação dura, difícil, incômoda, quem sabe até parecida com essa, uma situação de total e absoluta paralisação, seja do coração, do sentimento, das emoções, seja do poder da fé. Fé paralisada, amados, é altamente prejudicial àquele que tem em si a presença do Espírito Santo, que produz em nós o teor da fé, que produz em nós fé, porque a Bíblia diz que a fé é dom de Deus. Porém, amados, quando muito distantes da casa do Pai,
Nós podemos ficar à mercê do dono da terra. Lembram-se, queridos, da parábola do filho pródigo. A palavra de Deus diz que aquele filho mais moço chegou um tempo de sua vida que ele quis que o pai vendesse tudo que fazia, vendesse a parte do que ele tinha, daquilo que ele no seu coração dizia é meu. E ele disse: pai, vende a parte que é minha e dá-me, porque eu quero ir embora de casa. E a palavra de Deus diz que aquele moço, ele foi embora, levando consigo valores que ele recebera do seu pai. E o pai, amados, nesta parábola simboliza exatamente Deus. E olha, amados, que Deus se vê então obrigado, dado as faculdades que o Senhor deu ao homem de livre-arbítrio, a capacidade de ele poder decidir, de ele dizer sim ou não para Deus. Então Deus se vê obrigado a vender, a dilacerar parte do seu patrimônio, né? a queimar parte daquilo e entregar então valores espirituais. E a Bíblia diz que aquele moço sai de sua casa e vai, e a Bíblia diz que muito rapidamente ele gasta dissolutamente tudo aquilo que ele havia recebido do pai. Então perceba, amados, que valores de Deus, perceba que aquilo que se recebe da mão de Deus, aquilo que se ganha estando dentro da casa do Pai, longe do Pai, o gasto é imediato, o custo é muito alto. Amados, estando aos pés do Senhor, a vida fica mais barata. Estando dentro da casa do Pai, é garantia de mesa servida. Estando dentro da casa do Pai, é garantia, amados, de que os preços serão mais baixos, de que o custo será mais baixo, de que haverá cobertura, de que haverá proteção. Porém, amados, pegar valores recebidos da casa do Pai e ir embora da casa do Pai e se distanciar da casa do Pai é gerar, amados, uma certa força destruidora de recursos espirituais, fonte destruidora de recursos emocionais, que dentro da casa do Pai foi recebido, mas que lá fora se gastará muito rapidamente e se perderá muito rápido tudo. E agora, de mãos vazias, a Bíblia diz que aquele moço não tinha sequer o que comer, gastou dissolutamente, saiu da casa do pai rico, mas passado o tempo, pouco tempo, agora estava empobrecido. E quantos crentes, amado, você conhece? Quem sabe muitos amigos seus, quem sabe gente até parente teu, quem sabe até gente que hoje você já não vê mais, mas que você via muito regularmente dentro da casa do Pai. Mas que hoje, querido, está experimentando o mundo, saiu para gastar aquilo que recebeu de Deus lá fora, se distanciou da casa do Pai. Talvez você conheça alguém que, tendo estado na casa do Senhor, tendo perseverado dentro dela, tendo estado em plena comunhão com o Pai e com os filhos em redor, aleluia, você a viu prosperar. Quem sabe essa pessoa recebeu não somente valores espirituais, recebeu o dom de pregar, recebeu o dom de orar, recebeu o dom do aconselhamento, recebeu vários dons, o dom da cura. Era uma pessoa ativa, rica, tinha herança na casa do Pai, tinha certeza de que uma porção era dele, mas de repentinamente se distanciou. Sabe, amados, quem sabe até valores financeiros, monetários. Amado, eu já vi muitas pessoas perseverando dentro da casa de Deus, e Deus o abençoando, até financeiramente e materialmente, e de repente, aquilo que recebeu, e de repente aquilo que veio da parte de Deus como dom, como presente, como retribuição pela sua fidelidade, agora toma dentro do coração daquela pessoa uma dimensão maior do que poderia. E aí a pessoa sai e vai embora. Amado, eu já vi muito crente que saiu dentro da casa de Deus com as mãos cheias e lá no mundo perdeu tudo. Lhe foi tomado tudo. Quantos crentes oram a Deus, jejuam a Deus, participam de uma semana de jejum, clamam e Deus lhes abre a porta. Mas de repente se desanimam, se esfriam e cogitam no seu coração experimentar algo lá fora. Querido, aquilo que Deus dá dentro da casa dele permanece enquanto o crente está dentro da casa do Pai. Aquilo que o Pai dá, aquilo que o Pai garante na mão do seu filho, amado, tem longevidade, permanece, e não acrescentadores, mas o crente precisa permanecer na esfera onde o Senhor está, distanciando-se. O resultado
prático disso é a perda imediata. Como se perde o ânimo muito rapidamente, como se perde a alegria muito rapidamente. Meu amado, eu te digo uma coisa, você fica uma semana fora da igreja, você já sente a diferença. De repente, no culto de domingo, o único culto que eu posso ir, acontece o problema, eu não vou. Que tristeza, não é, irmãos? Na segunda-feira parece que a gente está vazio, parece que a gente está faltando alguma coisa. A segunda-feira já não é a mesma. A gente sente, parece que o mal consegue se aproximar um pouco mais. A gente sente um pouco mais da opressão. Por quê? Porque na casa do Pai há um vigor, na casa do Pai há uma renovação. Agora, que dirá 2 semanas, 2 meses, 2 anos, 20 anos, quando muitas vezes vemos crentes, filhos de Deus, adotados através de Cristo Jesus, se distanciando, chegaram a Deus e disseram, dá a minha parte que a mim cabe, porque, Senhor, eu vou embora de tua casa. E aquela parábola nos descreve o resultado, uma associação extremamente organizada de devoradores, migradores, cortadores e todas as sortes de bichos espirituais que roubam, matam e destroem, se assenhoraram da vida daquele moço, a ponto de ele chegar agora e ter desejo de comer as bolotas que eram dadas aos porcos. Algumas traduções chamam de alfarrobas, né? Que eram aquelas restos de comida, né? E de vegetais que eram dados, separados para alimentar os porcos. E ele então, agora sozinho, sem dinheiro, amigos se distanciaram, paralisada a vida deste homem estava, como a vida deste homem aqui de Marcos 2, paralítico estava. E a Bíblia diz então que num andar pela terra, cujo dono era o Senhor da terra, e aparece esse elemento ali na parábola, que representa o próprio diabo. A palavra do Senhor nos mostra ali que ele então faminto, que ele então sozinho, que ele agora completamente fraco, né, desanimado, ele olha para aqueles porcos comendo aquela porcaria e aí ele então sente um desejo de se alimentar daquilo. Tal era a sua fome. Sabe, amados, e agora estava trabalhando com aquilo e se alimentando daquilo, até que no auge da sua desgraça, até que no auge da sua necessidade, ele desperta-se. Sabe por quê? Porque o Pai nunca abandona um filho seu. Porque o Pai haverá de sempre, através de atos espirituais, levantar a nossa consciência, marcar o nosso coração naquele determinado dia e dizer, eu pequei contra meu Pai, eu pequei contra os céus. Amém, amados? E aí veio a consciência na cabeça daquele moço, e o resto da parábola, os irmãos sabem, ele então cogita voltar, ele encontra forças para se reaproximar da casa do Pai. E a Bíblia diz que todos os dias o pai subia, deixava os afazeres daquela fazenda, subia até o alto de uma montanha, que dava para ver ali a estrada que levava ali ao portão, a porteira de entrada daquela fazenda. E a Bíblia diz que todos os dias aquele pai subia no alto do monte e ali ficava aguardando. Era um desejo de ver o filho retornando, era o desejo de ver aquele muito amado e saudoso filho voltar, porque o desejo do pai era cuidar daquele filho, porque ele sabia que aqueles dias, aqueles momentos de distanciamento gerariam a morte, gerariam a dor que de fato aquele filho estava sofrendo. Lute por permanecer na casa do Pai. Pague o preço para permanecer nos cômodos onde o Deus Todo-Poderoso habita. Lute contra a tua própria existência, lute contra a tua própria natureza. Mortifique o teu coração e diga, eu jamais abandonarei a casa de meu Pai, porque lá fora o Senhor da terra pode nos consumir. Deus tem te abençoado. Você chegou na casa do Senhor sem nada e Deus te encheu. Você chegou na casa do Senhor com uma história de destruição, de morte, com a tua vida já sentenciada pelo inimigo. Pois bem, Deus te encheu as mãos, Deus te cobriu de vestes de honra. Permanece onde o Senhor te pôs. Não aceite nada que não seja estar muito perto de Deus. Aleluia. Sabe por quê? Porque assim Deus garantirá aquilo que
Ele pôs nas tuas mãos. Sabe por quê? Porque longe da casa do Pai, porque distante da casa do Senhor, nós não saberemos lidar com as riquezas que Ele nos deu, nós não saberemos lidar com as bênçãos que Ele nos liberou, nós perderemos aquilo que muito caro foi, mas que foi dado de graça, porque o preço quem pagou foi o próprio Cristo. Lembrem-se, a adoção foi por intermédio de Cristo. Aleluia. Amém? Oh glória. Aplauda o Senhor. Amém. E a Bíblia diz, eu acho que a gente podia deixar a caneta no chão e ela não cair mais. Melhor jeito da gente resolver. E diz assim, ó. Então, sabendo as pessoas de Cafarnaum que Jesus estava em casa, sabendo as pessoas que Jesus estava ali em sua casa em Cafarnaum, olha o que aconteceu. Quanta gente correu para a casa onde o Senhor estava. Logo se ajuntaram quantos? Tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. Quanta gente desejosa de entrar na casa onde Jesus estava, não é verdade? E a casa estava lotada, imaginando que não devia ser uma casa muito grande, a Bíblia não diz, mas ainda que fosse muito grande, tantas quantas pessoas coubessem ali, Jesus as atrairia para si. Por quê? Porque a fama do Senhor já havia percorrido todo aquele lugar. E as pessoas então, para lá iam, para lá foram. E ali, amados, procuravam uma resposta. Para ali foram, com expectativas de milagres. E, amados, pagaram preço. Levantaram cedo, se acotovelaram no meio do caminho, se espremeram para entrar, né? E as pessoas foram entrando, e Jesus ali foi sendo comprimido. Eu vejo Jesus então ficando no cantinho ali, né, para que as pessoas pudessem chegar. Imagino, né, que aquele lugar estava quente, para chuchu, uma sauna, estava apertado, gente ali, quem sabe, não tinha comido o dia todo, gente ali, né, tossindo, gente ali, né, com dores, gemendo, gente ali cuspindo sangue, gente ali, quem sabe, até vomitando. Eu vejo um quadro, amados, um lugar de enchimento, um lugar terrível. Mas sabe o que eu vejo? Jesus não pedindo para ninguém sair. Sabe o que eu vejo? Jesus suportando aquele cheiro, Jesus suportando aquele clima, Jesus suportando aquele imenso calor. E não era um calor de uma sauna, mas era um calor de um ajuntamento de pessoas enfermas, sabe, amados, oprimidas por Satanás. Gente, amados, que quem sabe muitas delas sem tomar banho há muito tempo, porque talvez eram andarilhos, gente que morava nas ruas, gente, amados, que estavam com feridas, já quem sabe em avançado estado aí de putrefação, sabe-se lá, de inflamação. Amado, se você entra no hospital pronto-socorro, esses que a gente de vez em quando tem que correr justamente de madrugada, você vai saber, e você sabe muito bem, que tipo de cheiro tem um hospital, mas ele é ventilado, ele tem seus ventiladores, ele tem um sistema, talvez de refrigeração, mas naqueles dias e naquele lugar, estava verdadeiramente ali um caldeirão de efervescência, de males, de destruição, sabe, amados, de endemoniamento. Porém, amados, Jesus permanecia dentro daquele lugar, aleluia. E, amados, quem sabe lá fora o cheiro fosse melhor, quem sabe lá fora o aroma fosse mais interessante, quem sabe lá fora o clima fosse mais ameno, quem sabe lá fora havia uma brisa, quem sabe lá fora tanta gente dentro daquela casa, agora o trânsito estava menor, agora o acúmulo de pessoas era menor, mas interessante do ponto de vista humano ficar lá fora. Porém, amados, uma multidão de pessoas insistiram em permanecer ali dentro.
E o principal, Jesus não arredou o pé dali. Eu vou te dizer uma coisa, meu querido, a tua vida pode ser um ajuntamento, e pode estar sendo em alguma área da tua vida, um ajuntamento de dificuldade. Pode haver aí um calor de luta, pode haver aí um aroma, um cheiro não muito agradável de luta, pode ter aí, amados, quem sabe um clima terrível de enfermidade e dor. Mas eu vou te dizer uma coisa, se você ficar lá dentro, Jesus não sai de lá. Enquanto estiver um ali dentro precisando de um milagre, Jesus suportará todas as oposições para poder liberar uma palavra de bênção, uma palavra de milagre, uma palavra, aleluia, de vitória para aquele que continuar crendo. Mas tem que pagar o preço. Tem que pagar o preço da dúvida. Tem que pagar o preço do medo. Tem que pagar o preço da oposição. Porque muitos se levantarão, muitos se oporão a você, a fim de impedir você de estar no lugar onde Cristo está. E poderá ser a solicitude da vida, poderá ser o trabalho desenfreado, poderá ser, queridos, a mágoa, a dor, poderá ser, amados, a decepção com a instituição chamada igreja, poderá ser uma decepção com alguém que te traiu, poderá ser inúmeros fatores que dirão, é melhor ficar do lado de fora. Mas eu vou te dizer, entra, se acotovela, empurra, mas fica dentro da casa onde o Senhor está, aleluia. Amém? E a palavra do Senhor então diz, que vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4 pessoas, 4 amigos, que também ouviram falar que Jesus ali estava. E que talvez perderam um pouco de tempo, quem sabe estavam trabalhando e quando saíram da sua jornada de trabalho, correram ali e foram pegar um paralítico que jazia numa cama, numa maca, que talvez não mexia do pescoço para baixo, não havia movimento. Um camarada desse, você sabe, hoje já teria sérios problemas para sobreviver. Naqueles dias, ainda muito mais. Sem trabalho, sem família. Se tinha uma família, foi embora. Se tivesse uma esposa, provavelmente e certamente também esta o abandonou. Se tivesse filhos, fui. Amigos, já não existiam. A não ser agora 4 elementos que, entendendo a paralisação daquele homem e vendo o agir daquele outro que estava dentro da casa, disseram, vamos levar este homem até ele. E a Bíblia diz então que esses 4 homens vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa do quê? Da multidão que agora estava entupindo aquele lugar. A Bíblia diz que então, quando eles chegaram com aquela maca, aquele homem pesado, um corpo morto pesa muito mais. Cada um, quem sabe, numa ponta da maca, carregando, trazendo consigo o que estava paralisado. Mas, amados, com muito esforço, uma ação conjunta, chegaram e quando olharam para a casa onde Jesus morava, havia já um acúmulo de pessoas lá de fora, gente saindo pelo ladrão, as janelinhas, nem se via mais o que tinha lá dentro, cabecinhas, tentando puxar um ar lá fora, lá pela janelinha, porque lá dentro um cheiro insuportável, mas ninguém arredava o pé. E pensou-se talvez assim, não há chance para mim, muitos estão na minha frente, muitos chegaram antes de mim, mas a Bíblia tem um segredo maravilhoso. Se você tem visto muitos milagres na vida de pessoas, e você ainda não recebeu, saiba, a Bíblia diz que muitos últimos serão primeiros, e muitos primeiros serão últimos. Eu te digo uma coisa, há uma lógica no céu, diferente da nossa. Talvez seja tarde demais para o homem, talvez passou muito tempo na tua vida, sem respostas, mas eu vou te dizer, se você persistir, se você insistir, se você enfrentar a multidão, entenda uma coisa, aleluia, muitos últimos serão os primeiros, a tua bênção vai chegar em nome de Jesus. Aqueles caras podiam dizer para o paralítico, amigo, e sem manchar a sua reputação de amigo, porque olha o esforço que eles fizeram até chegar a Jesus. Eles podiam dizer, amigo, hoje não dá. Vamos fazer o seguinte, você está paralítico há 40 anos mesmo?
um dia a mais não vai fazer diferença na tua vida. Amado, chega uma hora que não dá mais para ter um dia. Tem coisa na vida do homem que não dá para esperar mais um dia. Poderá ser que mais um dia aniquilará aquilo que existe como uma chaminha, um ponto de partida. Sabe, amados, Deus conhece e sabe, se é hoje o dia da tua bênção, se é hoje o dia do teu milagre, saiba de uma coisa, virá um vento de Deus, virá um sopro do Espírito, encherá teu coração e você encontrará uma estratégia para entrar na casa onde Deus está. Você só não pode desistir. Você só não pode desistir. Existe um quadrinho que a gente vê por aí, na internet, vê em revistas. E o quadrinho é exatamente assim. Um grupo de pessoas que estavam vindo de muito longe e já estavam muito cansadas e queriam chegar até um oásis. E este desenho mostra uma série de montanhas que foi percorrida por essa gente. E essa gente, então, foi subindo e descendo vales, subindo montanhas, descendo vales, subindo montanhas. Até que chegou numa hora que eles disseram assim, não dá mais. Esse quadrinho, então, mostra essa gente parada, desistindo, e o próximo quadrinho, eles estão voltando. Uma jornada de insistência, uma jornada em que colocaram muitas coisas em jogo, em que colocaram muita força, muita oração, muito jejum, que clamaram, que choraram muitas noites, que não dormiram muitas noites, que não dormiram durante os dias, que não puderam realizar muitas coisas, mas estavam indo, mas agora desistiram. E o quadrinho é interessante, porque atrás desse último monte estava um oásis maravilhoso. E eles desistiram na última subida. Sabe, amado, existe uma outra história que eu gosto muito, que diz a respeito de um mestre de obra, um cara que foi destacado líder de gente que constrói construção civil. E ele então era conhecido pelo seu refinamento, pelo seu, seu desejo dos detalhes bem feitos. Todos queriam que ele estivesse liderando a obra. Era mencionado por todos os seus patrões. Só que passou o tempo, querido, chegou o tempo da sua aposentadoria. Acabou o tempo dele. O tempo passou, outros estavam prontos para fazer aquilo que ele fazia. O patrão o chama, e agora ele já, um tanto quanto convencido, bom, acabou o meu tempo. Ele vai resignado até o seu patrão, recebe ali um bom dinheiro, recebe ali as encomendas, as referências. Mas o patrão pega e fala para ele assim, mas José, eu só preciso que você faça mais uma coisa. Existia esse projeto, e abriu um projeto, uma casa linda, grande. E ele entrega nas mãos de José e fala assim, faça esse último trabalho. Mas agora, ele pega aquele projeto e vai realizar. Só que ele realiza de qualquer jeito. Já acabou, já não tenho mais força, a minha carreira acabou. E ele pega e faz uma obra pela metade, usa materiais de terceira. Tudo sem acabamento, a parede mais reta, fazia assim, aquelas coisas que a gente sabe, como é por aí. E aí então, ele termina aquela obra, vai até o patrão e fala, está pronto, agora eu vou embora. O patrão pega aquela chave e diz assim, José, esta é a casa que nós estamos te dando como prêmio. Amados, uma vida toda lidando bem, uma vida toda realizando as coisas. Agora, porque achou que o tempo acabou, fez de qualquer jeito. Se for a última oração da tua vida, vai ser a melhor da oração que você fez na tua vida. Se for para cantar o último louvor aqui em cima, vai ser o louvor mais cheio da presença de Deus. Se for a última pregação a ser feita, vai ser a mais poderosa da tua vida. Aleluia. Se for o que tiver que ser feito, mas que vier como notícia, é a última, faça da melhor forma, porque nós servimos um Deus que torna nova todas as coisas, aleluia.
Se for um culto de quarta-feira, com um dia chuvoso e frio, que seja o melhor culto que você preste ao Senhor. Aleluia. Não desista, nunca desista. Não deixe de subir a última montanha, porque atrás dessa última montanha está o manancial de águas que você tanto aguarda e espera no Senhor. Aqueles 4 não desistiram. E alguém deles teve uma ideia. E este é o primeiro homem que Deus te dá. E eu vou te falar logo dos 4 em nome de Jesus. Porque esses 4 homens representam 4 situações, 4 coisas, 4 elementos que Deus te dá. O primeiro é estratégia. Se você abrir comigo lá no livro de Josué, capítulo de número 8, verso de número 2. Está aí, eu vou ler aqui, fica mais rápido. Ó. Farás, pois, a Ai e a seu rei, como fizeste a Jericó e a seu rei, salvo que para vós tomareis os seus despojos e o seu gado, e põe emboscadas na cidade por detrás dela. Josué não trabalhou com afinco em Jericó? Josué não fez aquela obra tremenda que nós tanto estudamos e falamos a respeito de conduzir aquele povo de uma forma poderosa em torno do muro de Jericó, aqueles 7 dias, aquela movimentação toda. Eles não viram aquela cidade cair, os seus muros caírem, eles passaram com os seus pés por cima daquelas pedras que rolaram, aleluia. Porém, amados, naqueles dias, o despojo era do Senhor. Amado, trabalha para o Senhor, trabalha no Senhor. Realiza a obra. Se alguém quer te desanimar na fé, manda embora da tua vida. Se alguém, através de contendas, fofocas, intrigas, quer te desanimar, passa fora esse elemento. Pode ser quem for. Seja como Jó, que diante daquela proposta da sua mulher, uma proposta indecente, não vou analisar nem a mulher, porque ela, em muitos aspectos, foi uma grande bênção. Mas em outros, mas naquele dado momento, ela disse, amaldiçoa logo esse teu Deus e morre. Jó, ele, no auge da sua dor, no auge da sua perda, no mais profundo da sua mágoa e da sua luta, ele disse, como louca falas, aleluia, Deus tem o poder de dar, Deus tem o poder de tirar, louvado seja o nome do Senhor. Josué se aplicou em trabalhar para Deus, não levou para si nem para o povo nada, porque tudo era para Deus. Talvez, amados, você esteja lutando, talvez você esteja servindo a Deus e não esteja vendo resultados positivos na tua vida, mas eu vou te dizer, continua acumulando tesouros dos céus, continua materializando a tua bênção, continua realizando a obra do Senhor, porque vai chegar a próxima cidade, e aí assim, Deus vai dizer para você assim, lá Jericó foi tudo para mim, essa próxima luta será tudo para você. E além do presente que Deus estava dando, Deus deu estratégia, aleluia. Olha lá, põe emboscadas na cidade por detrás dela. Quando você pegar algo paralisado na tua vida e levar lá para o lugar onde Jesus está e não desistir, você vai começar a ouvir estratégias de Deus para a tua vida. Esse é o primeiro homem. O que você vai falar, como você vai fazer, onde você tem que ir, a que horas você tem que chegar, aleluia. Deus vai te contar exatamente tudo, e ali a tua bênção se manifestará. Você que é homem de negócios, você que lidera pessoas, você que tem cargos de executivo, você que tem responsabilidades com pessoas, você que é marido, pai, você que é pastor, líder de ministério, não importa, serve a Deus, porque Deus te dará estratégias para você ter a tua porção em nome de Jesus. Amém? Esse é o primeiro amigo. Aí o segundo, amados, é a coragem. Porque a palavra do Senhor diz que eles enfrentaram aquela multidão. E você sabe, amados, como é crente na hora de ter bênção. Você quer tudo para ele. Sai daqui, rapaz, hoje a bênção é minha. Sabe como é que é aquele dia da social, né? De segunda a quinta-feira, não, de segunda a sexta-feira, semana de jejum, é uma comunhão tremenda. Até as 9h30, 15 para as 10. A hora que a gente dá a bênção aqui, libera o povo, mas acontece uma revolução e a comunhão sai fora. O espírito da comunhão pega aquela porta e fala, fui! Porque
cada um por si, Deus por mim. A começar de mim, irmão, que eu saio desse altar aqui, não quero orar por ninguém. E eu já vou te dar uma estratégia. Final de jejum, sexta-feira, se a mesa está boa, não vem me pedir oração, em nome de Jesus. Porque eu vou te falar uma coisa, a oração que eu faço para você não tem valor nenhum. Que eu estou orando por você e eu estou pensando no bem casado que está lá, no sanduichinho de atum. Entendeu? Então não adianta, me pede depois, que aí sim, barriga cheia, glória a Deus, eu vou liberar uma bênção enorme na tua vida. Mas tu vier para mim, pedir para eu até ora, irmãos, mas não passa desse teto aí, o negócio está lá. Amém? Mas amados, o que eu quero te dizer é que assim, pode ser que aquela multidão não quisesse mais ninguém ali. Há momentos da vida que bênção compartilhada eu não quero. Sabe, queridos, mas aqueles homens disseram, vamos, e a palavra do Senhor diz aqui, e não podendo se aproximar dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde eles estavam. E eu não conheço nenhum telhado no chão, senão seria piso. O telhado sugere um lugar alto, de difícil acesso. Sabe, amados, de difícil acesso, por mais baixas que fossem as casas naqueles dias, mas ela tinha uma certa altura. E subir e escalar sugere esforço, sugere dificuldade. Sabe, amados, mas também sugere uma coisa, tirar os pés do chão e se elevar a um lugar mais alto. Mas a gente está falando desse segundo homem que é a coragem, que é a determinação. Amado, não desista nunca. Está difícil? Vai. Está complicado? Levanta mais cedo. Está impossível de acontecer? Continua crendo. Sabe, queridos, isso se chama o encorajamento que vem da parte de Deus. Sabe, queridos, ontem assistindo um filminho desses normais aí da TV, algo muito profundo foi dito que me fez chorar. No filme, no auge do filme, A Volta do Todo-Poderoso, já viu que lá? Em alguns aspectos chega até a ser profano aquilo, né? Mas tem uma dose de diversão, eu estava ali assistindo e fiquei assistindo. Teve uma hora que Deus, então, né, o personagem Deus fala para o cara que estava completamente confuso, né, para uma pessoa que estava completamente sem respostas, e ele disse assim para ela, se você pedir a Deus coragem, você acha que Ele vai te dar coragem? Ou Ele vai te dar uma situação difícil para você desenvolver a coragem? Se você pedir paz, ou se você pedir paciência, Deus te dará paciência, ou te gerará uma situação, permitirá uma situação em que você tenha que desenvolver paciência. Amado, Deus é Pai, Deus é bom, mas Ele não nos dá o peixe, Ele nos ensina a pescar, e você precisa entender isso. Se você precisa de coragem, Deus vai lhe gerar uma situação na tua vida, para que você viva a coragem. Se você precisa de paciência, Deus não vai te dar paciência, Ele vai gerar uma situação em que você tenha que desenvolver paciência. Você pede paz, Deus não vai te dar paz, Ele vai gerar um clima em que você tenha que desenvolver a paz. Você pede alegria, Deus não vai te dar alegria, talvez uma situação dura e difícil, para que você aprenda a gerar a alegria, e Ele vai te ajudar. É assim. O problema é que nós, muitas vezes, somos filhos mimados, queremos tudo pronto de Deus. Hoje, a situação que hoje te faz chorar, não é o problema, não é a liberação de Deus. Isso é só um pano de fundo, é um palco onde você vai atuar, e ali você vai viver aquilo que você está pedindo para Deus. Você entendeu? Nós lamentamos circunstâncias. Terminamos um dia murmurando acerca dela, quando na realidade ela é a grande oportunidade que Deus nos está dando para desenvolver aquilo que estamos pedindo. Mas precisamos, muitas vezes queremos pronto. Não tinha uma rampa de acesso, não tinha um elevador. Não tinha nada que pudesse alçar aquele paralítico, aqueles 4 homens. A estratégia, e agora o Senhor coragem, pega aqueles caras e fala, vem cá, camarada, não dá para entrar pelo lado? Não. Dá para entrar pelo outro? Não. Dá para passar pela janela? Não. E a porta aí está entupido. Nós vamos subir então esse telhado e vamos entrar por cima, aleluia. É assim, pai, mãe, filho, tem uma hora que alguém que tem que bater na mesa e dizer, eia, vamos, porque o Senhor é conosco, em nome de Jesus. O ministério precisa de homens corajosos.
A tua casa precisa de homens corajosos, sabe, amados? Gente que põe a cara para bater e que sabe que o Senhor nos dará a força que precisamos. Eles sobem e o Senhor, coragem, estimula os 4, subindo aquele peso morto, paralisado, e o coloca em cima do telhado. Para que o terceiro amigo, aleluia, a perseverança, oh, louvado seja Deus, possa agora se manifestar. Abre lá em Mateus 10, 22 para a gente encerrar. Mateus capítulo 10, verso de número 22. Mateus 10, 22. Diz assim: e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, será? Mas aquele que perseverar até o fim, será? Oh glória! Então Jesus recomenda, vocês serão odiados por causa do meu nome. Permanecer na casa do Pai, insistir em estar ali, é angariar para si inimizade, é ser odiado, marcar um ponto, decidir pôr os pés ali, gerará contrariedade, a ponto de você olhar e não ter absolutamente ninguém favorável àquilo que você tem no teu coração. Mas se você, e só você crê, que aquilo que você está no teu coração veio de Deus, não arreda o pé dali, vão te abandonar, amigos se separarão de você, muitos, sabe, amados, tentarão esfriar o teu ânimo. Sabe, Noé, quando foi chamado por Deus, pareceu um louco e foi louco mesmo, não chovia, era um sol terrível, sabe, amados, porém ele diz, arrependei-vos, porque o Senhor do céu enviará um dilúvio, e ele construiu um barco, e ele manuseava aquelas tábuas, e ele envolveu toda a sua família. Quem sabe os filhos envergonhados diziam, pai, vamos parar com isso é uma loucura. Não, eu tenho que perseverar, porque quem persevera no final vai ser salvo. E ele construiu aquela arca meses e meses com afinco, sabe, envolvendo a sua casa, sendo chacoteado, sendo humilhado, sendo, amados, desacreditado por todos, tido por louco. Mas no dia em que ele entrou na arca, Deus fechou a porta, a chuva caiu, e aqueles que disseram dele, és louco, morreram afogados nas águas do juízo. Mas o que creu, permaneceu, fincou o pé, foi teimoso, este flutuou sobre as águas da destruição. Guarda a tua convicção, se acredita, você crê, Deus pôs isso no teu coração. Seu doido, dirão de você, seu louco desvairado, você não presta mais para nada, mas Deus, na hora certa, mostrar-se-á o teu libertador, em nome de Jesus. Então, Senhor, perseverança, junto com o Senhor, coragem, junto com o Senhor, estratégias, oh glória a Deus, fizeram aquele homem subir. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Houveram momentos na minha vida, amados, que só eu acreditava em determinadas coisas. Ninguém acreditava. Houveram coisas na minha vida, amados, que quando Deus colocava no meu coração, eu olhava para aquilo e dizia assim, eu dou conta disso aí. Eu dou conta disso aí. Há muitas coisas filosóficas, em níveis morais e espirituais, das quais eu cheguei na minha vida e só eu cria, ninguém, nem minha esposa, nem meus filhos, ninguém. Mas eu entendia que aquilo vinha de Deus, então eu permaneci naquilo. Mas tem uma que eu posso contar para a gente poder encerrar. Eu por um tempo fiz um tipo de trabalho chamado limpeza pós-incêndio. Uma coisa é limpar pó de casa e a gente já reclama. Uma coisa é limpar a gordura do fogão, a gente reclama. Uma coisa é lavar uma cueca do marido, que naquele dia não segurou muito bem as coisas. Sabe como é que é? Ainda bem que tem a máquina de lavar. Uma coisa é fazer essas limpezas.
Outra coisa é fazer limpeza após incêndio. Quando alguma coisa pega fogo, mas muito fogo, e libera muita fumaça, muita fuligem, plástica, quente, e que invade tudo que tem. Uma outra coisa é limpar isso. E um dia alguém me liga e fala assim: você faz limpeza após incêndio? Sim, faço. Aí eu marquei uma visita, fui lá. Quando eu entrei, parecia que tinha sido uma guerra que tinha acontecido lá com bomba atômica. Porque um galpão de 6.000 metros quadrados, piso, paredes, teto e tudo que tinha lá dentro, estava completamente envolvido por fuligem, quase 2 milímetros de espessura. Vidros quebrados, o bombeiro entrou mandando água para tudo que era lado. E o camarada olhou para mim e falou assim: você limpa isso? E eu levei a pastora Roseli comigo, ela me puxou e falou assim: não, isso aí a gente não limpa. Eu falei assim: eu limpo. Eu limpo. Porque eu senti do Senhor um sopro. E amados, eu não preciso aqui falar de valores e tal, mas eu fechei aquele contrato e aquilo, amados, liberou na minha vida algo que funcionou demais para mim. Eu precisava demais daqueles recursos. Mudou minha história. Em um mês, amados, em um mês, eu deixei aquilo limpo. E Deus me deu uma capacitação e me rodeou de pessoas que disseram assim: ó, vamos, eu vou com você. Gente que eu não conhecia, gente que eu contratei por indicação. Amados, Deus deu uma graça, Deus deu um envolvimento de amor, que as pessoas se pegam. A Roselima apareceu só no dia de receber, aí ela foi. Já tinha mesa limpa para assinar cheque, essas coisas, ela foi. Brincadeira que essa baixinha que já me ajudou é muito, viu? Eu que também não quis que ela fosse lá, porque ali não era para ela mesmo. Mas, sabe, amados, o que eu quero te dizer é que ninguém, e ele disse assim no final, ele falou assim: Wilson, que bom que você fez isso para mim, porque eu chamei várias empresas e ninguém quis pegar esse negócio aqui. E Deus me deu graça, isso é uma coisa básica, uma coisa do dia a dia. Mas e decisões espirituais, amados? E decisões que contrariavam qualquer previsão, mas Deus colocou no meu coração. Então persevera, se Deus pôs no teu coração, amém, amados, aleluia. Chama esse quarto amigo, que é a ousadia, que é a força de abrir um buraco no telhado, de botar aquele camarada que já cansou na subida, mas vai cansar de novo para descer, sabe, de ter que amarrar cordas, de ter que envolvimento, é estratégia, é força para agora descer, sabe, amados, a possibilidade de ouvir um não. Quem sabe Deus nos repreenda, quem sabe o Senhor diga: seus loucos, sabe, amados, muitos os repreenderiam, como provavelmente parte daquela multidão disse para eles: seus loucos, desçam daí. Mas eles, amados, na ousadia, junto com a perseverança, junto com a coragem, aleluia, e junto aqui com essa força, aleluia, de estratégia, eles desceram aquele paralítico. E a Bíblia diz: e Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Estavam ali aceitados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: porque este diz assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Eu vou te dizer uma coisa: os atos de Deus na tua vida gerarão até contendas, gerarão até discussões, mas Deus prevalecerá. O poder da fé, Ele observará o teu coração e premiará o teu esforço com a liberação. Este homem foi curado, ele entrou pelo telhado, mas saiu pela porta. Não tinha caminho para ele entrar, mas agora as pessoas tiveram que dar passagem, porque ele foi honrado. Ninguém ali recebeu tanto milagre que nem aquele personagem. Não podia entrar, mas agora era uma fila para contemplar aquele ex-paralítico saindo em pé, andando e levando o seu leito, e indo embora para a glória do Senhor. Fica na casa do Pai, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus. Feche os seus olhos, amado. Vamos orar ao Senhor. Se você hoje tem vivido situações na tua vida, não importa que área, em que você precisa de motivação para permanecer,